quando um cachorro boxer adulto salta repentinamente em direção ao berço de um recém-nascido rosnando ferozmente. Parece que o animal está determinado a causar dano à criança. No entanto, à medida que a situação se desenrola, um segredo terrível vem à tona. Um segredo que carrega consigo consequências de vida ou morte. Gustavo e Judite despertaram simultaneamente, surpreendidos pelos sons tumultuados que ecoavam no quarto. Bela, a cadela deles, pulava e latia freneticamente junto ao berço da recém-nascida, cujos gritos preenchiam o ambiente. O primeiro pensamento de Gustavo foi de preocupação. Talvez o estresse tivesse afetado Bela. Eles se dedicaram muito a prepará-la para a chegada do bebê, mas agora parecia que ela havia desenvolvido um ciúme sério, refletido em suas ações agitadas. Bela era uma cadela boxer adulta, era parte integral da vida de Gustavo e Judite. O casal havia pesquisado muito sobre a raça ideal para conviver com crianças. Eles desejavam formar uma família e encontrar um companheiro canino que crescesse lado a lado com os filhos, tornando-se idealmente o melhor amigo deles. No entanto, diante da cena inquietante, Bela mostrava um comportamento surpreendente. Rosnava, latia e até exibia os dentes para o recém-nascido enquanto saltava agitadamente contra o berço. Depois de escolherem um boxer e procurarem por criadores, Bela se tornou parte da família de Gustavo e Judite 2 anos atrás, tornando-se rapidamente o centro de suas vidas. Aguardaram quase 1 ano para recebê-la, e desde então ela se tornou seu verdadeiro xodó. Quando Judite engravidou, a cadela demonstrou uma surpreendente solidariedade ao longo de toda a gestação. De fato, Bela foi a primeira a indicar que algo estava diferente com Judite. Seu comportamento mudou drasticamente. Ela começou a cuidar carinhosamente de Judite, deixando de pular e brincar de forma brusca quando estava por perto dela. Neste ponto, Gustavo já estava de pé, agindo com decisão. Avançou com 2 passos largos em direção ao berço do bebê e segurou firmemente a coleira de Bela, retirando-a do berço e conduzindo-a em direção à porta do quarto. Enquanto ele praguejava em um murmúrio abafado, Bela resistia, lutando incessantemente à medida que avançavam em direção à porta dos fundos. Ela se ancorava com as patas dianteiras e abaixava a cabeça, tornando o trabalho de Gustavo cada vez mais difícil. Os latidos selvagens que antes ecoavam deram lugar a um gemido suave, como se ela tentasse dizer algo a ele, porém Gustavo não estava disposto a ouvir. Sem dúvida, Bela estava recebendo menos atenção desde a chegada do bebê, e seu tempo sozinha havia aumentado. Gustavo reconhecia a presença de vários elementos novos na casa, coisas que Bela ainda não havia experimentado. Com mais visitantes, principalmente para conhecer o bebê, a casa estava repleta de odores e sons desconhecidos para ela. No entanto, para Gustavo, isso não justificava o comportamento que Bela vinha apresentando. Então, um grito desesperador ecoou do quarto superior. "Gustavo, rápido! É o bebê!" ecoou a voz de Judite. Liberando a coleira de Bela, Gustavo subiu as escadas em ritmo acelerado, avançando 2 degraus de uma só vez. Ele correu de volta para o quarto, encontrando Judite segurando o bebê entre os braços. Através das lágrimas, ela disse a Gustavo que o bebê estava com uma temperatura alarmante. Imediatamente, Gustavo pegou o celular e contatou o médico da família. Ouvindo atentamente as instruções do médico, virou-se para Judite, um olhar preocupado estampado em seu rosto. Segundo as informações do médico, isso poderia ser sepse, exigindo uma ida imediata ao hospital. Bela, agora sentada ao pé da cama, parecia em grande parte esquecida, observando silenciosamente toda a movimentação. Entretanto, ela se sentia satisfeita por ter capturado a atenção de Gustavo e Judite no momento crucial. A ida ao hospital foi rápida. Gustavo estacionou o carro exatamente em frente à entrada, pegou o bebê de Judite e correu. Ao entrarem, o médico já os aguardava. Enquanto caminhavam em direção à sala de exames, ele começou a verificar o bebê em busca de sinais de sepse. Em questão de 5 minutos, voltou-se para eles com um semblante grave nos olhos. Se confirmada, a sepse indicaria uma infecção adquirida após o nascimento, talvez relacionada ao cateter inserido ou até mesmo à estadia no hospital antes de os pais levarem o bebê para casa. Com um tom sério, o médico explicou que a pequena Melina teria perdido a vida se o problema não tivesse sido identificado naquele momento. Ainda havia a necessidade de realizar mais testes, e se os resultados confirmassem a presença de sepse, seria preciso realizar uma punção lombar. O bebê receberia antibióticos imediatamente, com o médico expressando confiança de que os medicamentos seriam capazes de eliminar a infecção em até 72 horas. Judite ficou no hospital enquanto seu marido, Gustavo, retornou para casa para descansar.
Durante o trajeto de volta, Gustavo não conseguia parar de pensar em Bela. De alguma forma, a cadela percebeu o sofrimento do bebê. Sem ela, as coisas poderiam ter tomado um rumo muito pior. Foi Bela quem, instintivamente, captou que algo estava terrivelmente errado e fez tudo o que estava ao seu alcance para despertar Gustavo e Judite, chamando a atenção para o bebê. É compreensível que Gustavo se sentisse terrível por ter sido tão rude com Bela. Ele se culpava por pensar que a cadela pudesse ter desejado machucar o bebê. Ele reconheceu que deveria ter compreendido melhor a situação. Ao chegar em casa, ao invés de ir direto para a cama, preparou um lanche para Bela e a acariciou carinhosamente. Em seguida, ao descer as escadas, bateu na perna indicando que ela deveria segui-lo. Embora não permitisse que ela subisse na cama normalmente, naquela noite ele faria uma exceção e em seu íntimo sabia que Judite concordaria. Afinal, Bela tinha sido fundamental para salvar a vida do bebê. No dia seguinte, Gustavo assumiu a responsabilidade de cuidar do bebê enquanto sua esposa merecidamente descansava. Judite não conseguiu dormir nada na noite anterior e precisava desesperadamente de um pouco de descanso. Gustavo entrou em contato com todos os familiares para informá-los sobre o que havia acontecido. Alguns deles foram para o hospital e ficaram ao seu lado, compartilhando suas orações, enquanto outros se dirigiram à casa para oferecer apoio a Judite. Quando os médicos informaram a Gustavo que o bebê havia superado o momento mais crítico e estava a caminho da recuperação, ele não conseguiu conter as lágrimas de alegria. 3 dias depois, conforme previsto pelo médico, a pequena Melina estava completamente recuperada. Os médicos optaram por mantê-la no hospital por um pouco mais de tempo apenas por precaução, mas logo ela recebeu alta. Quando finalmente voltaram para casa, ninguém expressava mais felicidade do que o anjo guardião de 4 patas Bela. Ela sentiu muito a falta de Melina, e ao ver a garotinha, começou a pular e latir de excitação ao redor deles. Gustavo e Judite, comovidos, decidiram não afastá-la. Eles permitiram que Bela passasse o tempo que desejasse no quarto do bebê dali em diante. Afinal, ela era a razão pela qual Melina ainda estava com eles. Em um dia específico, quando Gustavo e Judite encontraram sua cadela boxer aninhada no berço, com o bebê confortavelmente envolto nas cobertas junto a ela, eles não tiveram coragem de separá-los. Era evidente que compartilhavam uma ligação especial, eram melhores amigos, irmãos de coração, e nada poderia interferir naquele amor incomparável. Essa história nos lembra da profundidade do vínculo entre animais e seres humanos, mostrando como a intuição e o comportamento de um animal de estimação podem revelar situações urgentes e até salvar vidas. Isso ressalta a importância de valorizar e compreender os sinais dos nossos animais de estimação, pois sua conexão conosco vai muito além do que podemos imaginar. Você já vivenciou alguma situação em que um cachorro percebeu algo antes do que qualquer humano? Se sim, nos conte nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não saia sem curtir e compartilhá-lo. Mas as emoções não acabam por aqui. Imagina a tensão no ar quando um cachorro vai parar na jaula de um leão. O que se segue é de arrepiar. O que aconteceu depois desse chocante encontro deixou todos perplexos e emocionados. Quer descobrir como essa história se desenrola e sentir a intensidade desses momentos? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!